Meus irmãos, nós vamos abrir então a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Profeta Daniel, capítulo 10. Está escrito o seguinte: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou-te enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma.
Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então, me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amém. Eu quero meditar com os meus irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: um homem conhecido na terra, temido no inferno e amado no céu. Um homem conhecido na terra, temido no inferno e amado no céu. Irmãos queridos, Daniel, o profeta, foi arrancado da sua cidade de Jerusalém, no primeiro cerco da Babilônia, ao reino de Judá, a cidade de Jerusalém, já nos idos de 606 a.C. Ele era de família nobre, e ele foi levado com outros companheiros para a Babilônia, e no ano 586, a cidade de Jerusalém caiu nas mãos dos babilônios, dos caldeus, para aquele período que nós chamamos de 70 anos de cativeiro. Daniel foi maior do que a própria Babilônia, foi levado como escravo e tornou-se primeiro-ministro do grande rei Nabucodonosor. A Babilônia caiu, mas Daniel ficou de pé, e tornou-se um homem assaz influente no império seguinte que dominou o mundo, o Império Medo-Persa. Quando ele escreve essas palavras, muito provavelmente Daniel já devia ter em torno de 86 a 90 anos de idade. E este homem se nos apresenta como um dos grandes exemplos de oração que temos na Bíblia. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 2, versos 17 e 18, ele ora com seus amigos, rogando de Deus sabedoria para interpretar o sonho de Nabucodonosor, porque já havia uma ordem lavrada para que se matasse todos os magos da Babilônia, porque não conseguiram interpretar o sonho do rei. E ele ora com seus colegas e Deus lhe dá o entendimento da interpretação. Depois, em Daniel 6,10, já sentenciado à morte, a ser lançado na cova dos leões, ele ora com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém, e Deus fecha a boca dos leões, e o salva, e o promove ainda mais. Depois, no capítulo 9, versículo 3, examinando a profecia de Jeremias, descobre que o cativeiro babilônico duraria 70 anos, e que então esse cativeiro se encerraria quando o povo buscasse a Deus de todo o seu coração. Percebendo que o povo estava distante de Deus, com o coração endurecido, o capítulo 9 registra uma das mais belas orações da Bíblia, onde Daniel confessa o seu pecado e confessa os pecados do seu povo. Agora no capítulo 10, versos 1 a 3,
Daniel está orando novamente, e orando em favor da sua nação. Esse texto tem muitas lições importantes a nos ensinar sobre oração e também sobre jejum. Esse texto mostra para nós os reflexos nas regiões celestes e também no desenrolar da história, quando o povo de Deus ora, quando a igreja ora. E esta oração que sobe do altar para o trono, certamente desce do trono em termos das intervenções soberanas de Deus na história. Esse texto que lemos ainda nos ensina solenes lições sobre batalha espiritual. Esta região que nós não enxergamos com os olhos físicos, mas que existe uma ação de conflito, de tensão, mormente em resposta às orações da igreja. Então, dito isto, à guisa de introdução, eu gostaria que nós olhássemos algumas lições sobre as marcas de um intercessor amado no céu, conhecido na terra e temido no inferno. Primeiro, esse intercessor é aquele que recebe o fardo do seu povo sobre os seus ombros. Não há intercessão sem esse sentimento de um fardo sobre os ombros. Ninguém se coloca na brecha sem sentir a dor daqueles por quem se está orando. Ninguém ora intercessoriamente e eficazmente, a não ser que o coração esteja tomado por esse sentimento do peso daqueles por quem você se coloca na presença de Deus em oração. Confira comigo o versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Este é o ano terceiro de Ciro. Daniel, então, tem aí mais de 84, 86, cerca de quase 90 anos, já é um ancião. E ele ora, e ele chora, e ele jejua pela libertação do cativeiro. Mas vamos entender isso. A essas alturas, os 70 anos já acabou. Parte dos judeus já voltaram para Jerusalém. Mas ele nota 2 coisas. Primeiro, muitos não voltaram. Se adequaram à Babilônia, gostaram da Babilônia, se enraizaram na Babilônia, se aculturaram na Babilônia e não querem voltar. Há um grande perigo, irmãos, do crente gostar do mundo, amar o mundo, se conformar com o mundo e ser tragado pelo mundo. Por outro lado, os que voltaram para Jerusalém, ao voltarem, encontram a cidade arruinada, cheia de escombros, eles pobres. Começaram a construção do templo e os samaritanos se opuseram a eles. Criaram embargos até legais, a partir do governador da época que dominava o mundo. E eles então se acomodaram, abandonaram o templo, a construção, foram cada um cuidar dos seus negócios, construir suas próprias casas. Então Deus levanta o profeta Ageu para encorajá-los a lançar mão e construir a casa de Deus. Mas a vida deles não estava bem com Deus, e Deus levanta o profeta Zacarias para trazer uma reforma espiritual para a vida deles. E Daniel está a mais de 1000 quilômetros, mas o peso do povo está no seu coração. E então ele ora, e então ele chora, e então ele jejua, e então ele clama a Deus pela restauração de Jerusalém. Meus amados, é muito importante você entender que se nós queremos, como igreja, ver as maravilhas de Deus, nós precisamos nos colocar na brecha para interceder. Interceder pela igreja. Você vê apatia na igreja? Você olha para o cenário brasileiro e vê igrejas que estão
se aculturando ao mundo, imitando o mundo, se conformando com o mundo, sendo amiga do mundo. Você vê crentes apáticos com a obra de Deus, ainda hoje. Pessoas que estão correndo para cuidar dos seus próprios interesses, deixando a causa de Deus, a obra de Deus em segundo plano, sem qualquer entusiasmo. Nós precisamos orar, queridos. Mas para nós nos sermos levantados como intercessores, é necessário que o seu coração seja primeiro quebrado. É preciso prantear. O grande problema é que nós oramos com os olhos enxutos demais, com o coração seco demais. Quando eu olho para a Escritura, eu vejo um Jeremias chorando por Jerusalém, se derretendo em lágrimas. Eu olho um Neemias intercedendo por Jerusalém com lágrimas e se levantando como resposta de Deus para os problemas de Jerusalém. Eu vejo o próprio Jesus Cristo olhando para Jerusalém com lágrimas nos olhos, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-te debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus filhotes, e tu não quiseste. Eu vejo um Davi chorando, quando disse: torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. O que é que você e eu conhecemos desse tipo de intercessão? Segundo, Daniel não apenas chorou e orou, Daniel jejuou e orou pelo seu povo. Olha comigo, por favor, versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram mais 3 semanas. Agora olha o verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te, e aqui está implicado o jejum, perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Preste atenção, amados, Daniel já é um ancião. Talvez aqueles mais entendidos de saúde, olha, o senhor precisa ter mais cuidado com a sua alimentação. O senhor precisa de uma alimentação mais forte, para o senhor manter o seu vigor. E ele, como um homem próximo dos 90 anos, está pranteando, está orando, está jejuando por 3 semanas. Ele está quebrantando o seu coração, 21 dias, longe do convívio social, se recolhendo para um tempo de quebrantamento, de oração e de jejum. Por que ele está fazendo isso? Para que Deus desperte os que estão na Babilônia acomodados, para que Deus desperte os que voltaram para Jerusalém e estão cada um cuidando das suas coisas e deixando as coisas de Deus para trás. O que ele está pedindo para Deus? Um despertamento espiritual, um reavivamento espiritual na vida do seu povo. Ele está orando por restauração, irmãos. Agora preste bem atenção. Será que hoje nós não precisaríamos, revendo essas coisas, resgatar a disciplina do jejum na igreja? Uma vez que nós temos as mesmas realidades espirituais, de acomodação, de paralisia, de frieza, de adequação ao mundo, em vez de um povo vibrante, um povo caloroso, um povo cheio do Espírito Santo, cheio de entusiasmo com a obra de Deus. Será que não nos falta isso? Mas veja, em terceiro lugar, o motivo do jejum e da oração de Daniel. Olha o versículo 10, capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão.
É muito interessante, amados irmãos, que ele percebeu que havia um conflito, havia uma tensão, havia uma oposição. E que oposição era essa? Lá em Jerusalém, o povo voltou, mas os samaritanos se levantaram e se opuseram à obra, e perseguiram os judeus, e fizeram de tudo para paralisar a obra, ou para adiar a obra, ou para criticar a obra, ou para desanimar o povo. E ele recebe, ele está a mais de 1000 quilômetros de distância, sem as comunicações rápidas dos dias de hoje, e Deus dá a ele o entendimento de que é preciso entrar em luta espiritual, é preciso entrar em oração, em intercessão, em jejum, em pranto por aquele povo. Agora eu pergunto a vocês, vocês acham que há tensão na igreja hoje? Existe oposição para a igreja hoje? Que tem facilidade para a igreja avançar, irmãos? Existe crescimento de igreja sem luta? Existe fortalecimento da igreja sem batalha espiritual? Existe alguma força humana e espiritual querendo alentar os passos da igreja, paralisar a obra de Deus, impedir que a igreja de Deus avance, que a igreja de Deus experimente um tempo de restauração? Ele está orando e jejuando por esta causa. Ele sabe que tem luta, ele sabe que tem conflito, ele sabe que tem oposição, ele sabe que a igreja não pode avançar a não ser que a mão de Deus a conduza, porque tem muita oposição, tem porta aberta, mas tem oposição, tem inimigos querendo paralisar a obra de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para um segundo ponto dessa mensagem. Um intercessor que é conhecido na terra, temido no inferno e amado no céu, é aquele também que recebe especial visitação do próprio céu. É o que está escrito nos versos 4 a 12. Primeiramente, olhe comigo a descrição do esplendor do anjo que vem falar com ele, dos versos 4 a 6. A descrição desse anjo, irmãos, é muito semelhante à descrição de Jesus em Apocalipse capítulo 1. Vocês se lembram? Quando João estava na ilha de Patmos, e era o dia do Senhor, e ele ouve atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê alguém semelhante a filho do homem, andando no meio dos candeeiros das igrejas, seu cabelo branco como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, a sua voz como voz de muitas águas, o seu rosto brilhando como o sol no seu fulgor, seus pés como bronze polido. E essa era a descrição do Cristo glorioso. Isso levou alguns estudiosos a olhar para esse anjo aqui e dizer: não, isso aqui é uma teofania, isso aqui é a própria presença do Cristo pré-encarnado aparecendo a Daniel. Por outro lado, há outros estudiosos que, e não obstante essa descrição desse anjo, dos versículos 4 a 6, ser tão parecida com Apocalipse capítulo 1, parece-nos não encaixar na presença do Cristo pré-encarnado aqui, por um detalhe, para mim decisivo, é que, no versículo 13 do texto lido, está escrito: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, penso eu que esse versículo 13 é decisivo, porque você não pode imaginar o Filho de Deus, o Cristo pré-encarnado, a segunda pessoa da Trindade, entrando numa luta espiritual, de resistência espiritual, e precisando de ajuda de um arcanjo para vencer. O nosso Cristo é o Cristo vencedor. Embora a escola de samba em São Paulo ultrajou o Cristo vencedor, arrastando-o ignominiosamente,
e ele sendo surrado e pisado por Satanás. Isso é uma ficção que jamais tornar-se-á realidade. O nosso Cristo é aquele que esmaga a cabeça da serpente, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ele não sabe o que é derrota, porque Ele é o todo-poderoso Deus e vencedor de todas as batalhas. Portanto, creio que o que está escrito aqui é que um anjo vem do céu, em resposta à oração de Daniel, para trazer para ele uma revelação de Deus, do que estava por vir na história, não só do povo de Israel, mas da história da humanidade. Então vamos ver agora qual foi a reação de Daniel. Primeiro, o discernimento, versículo 7, confira comigo aí. Só eu, Daniel, tive aquela visão. E olha que ele não estava sozinho. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, fugiram e se esconderam. Eu acho isso interessante. Quem está orando, quem está jejuando, quem está pranteando durante 21 dias é quem mesmo? Daniel. Os outros são apenas companheiros. Estão lá, mas não estão fazendo essas coisas. Quando Deus vai se revela a quem está buscando. As pessoas estão sabendo que alguma coisa extraordinária está acontecendo, mas não tem discernimento do que é. Meus irmãos, tem muita gente que só escuta o barulho, mas não sabe o que está acontecendo. Se você quer de Deus discernimento, você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa se quebrantar diante de Deus. Porque se você não tem intimidade com Deus, na hora que Deus se manifesta, você foge, você se esconde, você fica com medo, você não tem discernimento. Igual Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração. Quando o Pai se revelou naquela nuvem luminosa, diz a Bíblia que eles caíram de bruço de medo. Em vez de você se deleitar em Deus e nas revelações maravilhosas de Deus, conforme estão na sua palavra, você fica com medo e foge. Ele teve discernimento. Notem comigo, versículo 8, que não só houve discernimento, mas houve também quebrantamento. Versículo 8 diz: fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Quando Daniel fica sozinho diante daquele ser celestial, e eu, à luz do verso 13, estou seguro de que não era o próprio Jesus, mas um anjo. Pense você que se Daniel fica extasiado, desfalecido diante de um anjo, quanto mais quando estivermos na presença do Rei da Glória. Quem pode suportar a glória, a manifestação gloriosa do nosso Deus? Diz a Bíblia que ele caiu prostrado diante do fulgor do anjo, diante da manifestação da glória de Deus. Certamente os homens hão de se prostrar, queridos, porque aquele anjo estava vindo da parte de Deus, para trazer uma revelação de Deus. Era a própria manifestação da glória de Deus. E o homem é frágil demais, o ser humano é frágil demais para suportar esta Shekinah de Deus que desce do céu para a terra. Mas vem agora o consolo. Olha comigo o versículo 12. Você pode ler o 12 comigo? Vamos juntos, por favor? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Oh, amados irmãos, Daniel está prostrado, desfalecido, mas ele encontra uma palavra encorajadora aqui, em 4 aspectos. Primeiro, ele ouve que ele é amado no céu. Você já parou para pensar isso?
Versículo 11, Daniel, o homem muito amado. Você já pensou que consolo é você escutar que você é amado no céu? Que você é conhecido no céu? Que lá no céu os anjos de Deus sabem o seu nome? Porque eles são espíritos ministradores em favor da igreja. Que você é tema de conversa entre os anjos lá no céu. Aquele homem é um homem muito amado. E o anjo não só sabe disso, mas fala para ele: você, Daniel, é um homem muito amado. Isso conforta o camarada. Segunda coisa, ele ouve que as suas orações foram ouvidas. Depois de 21 dias de oração e jejum, foram ouvidas? Não. Desde o primeiro dia em que ele aplicou o seu coração para buscar a Deus, Deus já disse: eu ouvi, eu atendi. Está deferido o pedido, está atendida a súplica. Amados irmãos, oração não é sugestionamento psicológico. Oração é você conversar com aquele que está no trono, com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos, com aquele que pode mudar o curso dos acontecimentos conforme o seu soberano propósito. Terceiro, ele ouve que o que é ligado na terra também é ligado no céu, porque na verdade é em virtude da oração que ele levanta a Deus no céu, é que vem uma resposta do céu para a terra. E ele começa a perceber, em quarto lugar, que Deus aciona seus anjos para atender os seus filhos, quando esses se colocam de joelho em oração. É por causa disso, ele diz, que eu vim, Daniel. É porque você dispôs o coração para buscar, é porque você orou, é porque você chorou, é porque você jejuou, é por essa causa que eu vim, Daniel. Amados irmãos, os céus se movem para ouvir e atender a oração de um justo. Louvado seja o Senhor. Por entender isso, que Ele é amado no céu, que a sua oração foi ouvida, e que Deus escalou um anjo de glória para vir dar-lhe a resposta, é que então ele pode entender a palavra do anjo. Não temas, Daniel, não temas, não fica com medo não, Terceiro ponto que eu gostaria de examinar com vocês é que o intercessor conhecido na terra, amado no céu e temido no inferno, é um intercessor que recebe resposta às suas orações. Então, vamos dar uma olhadinha nos versos 12 e 13. Primeiro, irmãos, é uma resposta imediata. Olha o verso 12, reprisando aí. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. O ouvido de Deus não está surdo, a mão de Deus não está encolhida. Não tem nada mais revolucionário, meu irmão, minha irmã, do que oração. Às vezes a gente fica muito preocupado em marcar uma audiência com autoridade política, com alguém que tem comando, com alguém que tem poder de mando numa nação, pois quando você ora, você tem audiência direta, ligação direta com o Rei da Glória, com quem está sentado no trono, com quem pode mexer na estrutura do universo para atender. E o texto diz que a resposta foi imediata, logo que ele começou a aplicar o coração para compreender e se humilhar. Mas notem que a resposta não é só imediata, mas a resposta é mediada, porque o verso 12 nos informa o seguinte na parte B: e por causa das tuas palavras é que eu vim. Agora, note uma coisa, os anjos são ministros de Deus, eles não agem independentemente da ordem de Deus, eles atendem ao comando de Deus.
do Deus que está recebendo a oração, que está atendendo a oração, é este Deus que escala este anjo, vai lá e fala para Daniel. Os céus se movem para atender a igreja. Os anjos trabalham em favor da igreja, em resposta às orações da igreja. Mas preste atenção num outro aspecto. A resposta não é só imediata, imediata, mas em terceiro lugar, a resposta é resistida. Você pode ler o verso 13 comigo? Vamos juntos? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Meus amados irmãos, eu gosto muito da análise que o Dr. Francis Schaeffer, considerado o maior intérprete do cristianismo do século XX, coloca sobre essa questão aqui. Ele disse que nós deveríamos olhar para o mundo como uma casa de 2 andares, andar de cima, andar de baixo. O andar de baixo é o andar onde vivemos, onde nascemos, crescemos, amadurecemos, morremos. Onde nós vemos, ouvimos, falamos, sentimos, tocamos. O andar de cima é o que a Bíblia chama de regiões celestes, que é invisível para nós, mas real, real. E que há uma inter-relação entre esses 2 andares. Que há determinadas batalhas por cima da nossa cabeça, na chamada região celeste, que você não consegue ver com os olhos físicos. Preste atenção que quando Daniel começa a orar e a jejuar, Deus envia resposta. E este anjo que vem trazer a resposta, e não obstante ser um anjo glorioso, conforme a descrição dos versos 4 a 6, ele encontra resistência. E notem vocês que quando trata de um anjo, e prevaleça sobre ele, ou enfrente-o por 21 dias, dou prova disso. Vocês se lembram quando Ezequias estava sendo cercado pelo exército assírio, e ele orou a Deus, e Deus mandou um anjo só, e quantos soldados assírios foram mortos? 185.000. Então é claro que a linguagem do profeta Daniel não é de uma luta com um homem que resistiu ao anjo de Deus 21 dias, é uma batalha espiritual. É uma luta nas regiões celestes. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Há uma resistência, meus irmãos, no mundo espiritual, quando a igreja ora, pode ter certeza disso. A oração pelo avivamento da igreja, a oração pela restauração espiritual da igreja, certamente vai enfrentar resistência. Mas eu quero tratar com vocês do quarto ponto. Um intercessor, amado no céu, odiado no inferno e conhecido na terra, recebe discernimento dos propósitos de Deus na história. Olha o versículo 14 comigo. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes, discernimento quanto ao tempo do fim. Daniel vai receber uma longa revelação a respeito do futuro e contemplará o que há de acontecer ao povo de Deus. Aí você começa a perceber que Daniel está orando por uma causa imediata, a restauração de Israel, a restauração de Jerusalém, a restauração tanto dos que voltaram, quanto dos que estão na Babilônia, para uma situação histórica concreta, e a resposta de Deus vem muito além do que ele pede. Deus abre as cortinas do tempo e revela para ele o que vai acontecer num futuro
distante. E aí eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Eu gosto muito de história. De vez em quando eu gosto de comprar um livro de história para dar uma lida. Mas os homens só escrevem a história depois que ela acontece. Deus escreve a história antes dela acontecer. Deus conhece o fim desde o começo. Foi exatamente isso que João recebe de Jesus na ilha de Patmos. O que vês, escreve em livro. E a palavra que ele escuta é essa: vem, sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Devem acontecer. Quem está no controle da história é Deus. E o final dessa história é a vitória retumbante de Jesus Cristo e da sua igreja. O mundo pode espernear, o diabo pode espernear, o mundo pode fazer, o escarcéu quiser fazer, mas a vitória é de Cristo e da sua igreja. Louvado seja Deus. Isso não é uma mera hipótese, isso não é uma vaga possibilidade, isso é um fato incontestável e irrefutável. Louvado seja o Senhor. A história está nas mãos do nosso Deus. Mas vejam vocês que ele tem discernimento quanto a essa batalha espiritual. Primeiro, da hostilidade. O anjo fala com Daniel sobre essa batalha que ele enfrenta, né? Mas louvado seja Deus, porque no verso 21, essa batalha continua. A batalha para a resposta da oração foi enfrentada. Mas olha o verso 21, mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Miguel era uma espécie de defensor do povo de Deus, conforme o capítulo 12, você pode dar uma olhadinha comigo lá? Só vira uma página aí, capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que coisa linda, irmãos, é que nós temos defensores, que você nem sabe ou nem vê, mas eles estão aí lutando por nós. Nós temos Jesus Cristo, o nosso grande advogado, o nosso grande sumo sacerdote, e nós temos uma hoste de anjos de Deus, que são ministros que trabalham em favor daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Pois bem, agora eu gostaria que nós concluíssemos esta exposição com o último ponto: as marcas de um intercessor conhecido na terra, temido no inferno e amado no céu. É alguém que recebe o toque especial do céu. Versos 10 a 19 vão falar sobre isso. Notem comigo que esta é a terceira vez que Daniel está sendo tocado. Quer ver? Olha o capítulo 8, versículo 18. Você lê comigo, por favor. 8, 18 de Daniel. Vamos juntos? Falava ele comigo, quando eu caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Agora, capítulo 9, verso 21. Por favor, vamos juntos? Falava falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Agora vamos ver no capítulo 10, verso 16. Olha aí, vamos juntos? E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios, só até aqui.
Agora verso 18, vamos juntos? Então me tornou a tocar aquele que semelhante a um homem e me fortaleceu. Finalmente verso 19, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Pois bem, amados irmãos, vamos olhar aqui esse toque de Deus, da parte que vem por meio do anjo a Daniel. Primeiro, versos 10 a 14, é um toque para se levantar, para se levantar. Olha que coisa preciosa, meus amados irmãos. Ele foi tocado exatamente para que ele pudesse se levantar. Tem hora que nós estamos abatidos, sabe? Tem hora que nós estamos prostrados com o rosto no chão. Tem hora que nós precisamos de alento. Alento. E nós precisamos desse toque para ficarmos de pé. O que o anjo fez com ele para que ele pudesse ficar de pé e ser encorajado e ser fortalecido? Primeiro, mostrando para ele: você é amado no céu, Daniel. Segundo, as suas orações, Daniel, são ouvidas no céu. Terceiro, Daniel, eu só vim aqui como mensageiro de Deus porque eu estou vindo em resposta às orações que você fez a Deus. Eu estou trazendo a resposta para você. E terceiro, quarto, Daniel, para que você deve ser fortalecido, porque o futuro está nas mãos de Deus, Daniel. Deus tem o futuro em suas mãos. Eu já estou vendo, Daniel, o que Deus estabeleceu lá na frente, em dias futuros. Está tudo determinado pelo próprio Deus, Daniel. Então fica de pé, Daniel. Anima, Daniel. Não fique mais prostrado, Daniel. Você é amado, você é ouvido. E a história não está à deriva, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas se você perceber, dos versos 16 e 17, o toque agora não é para ele se levantar, agora o toque é para ele falar. Para ele falar. Olha comigo, versículo 16: e eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, então passei a falar. Passei a falar. Como você e eu precisamos desse toque, não? Eu gosto muito de uma fala do Dr. Billy Graham, quando ele diz assim: os nossos lábios são lábios de barro. Se Deus não nos tocar, as nossas palavras são apenas vento. Mas se Deus nos tocar, oh irmãos, então nós nos tornaremos boca de Deus, voz do Altíssimo, profetas do Altíssimo. Então a nossa palavra há de sair como a espada afiada de 2 gumes. Então esta palavra será atingidora. Então esta palavra vai alcançar mentes e corações. Precisamos desse toque, queridos, para abrirmos a boca, para não ficarmos calados, omissos, acovardados, para termos testemunho audacioso, a despeito da oposição do mundo, a despeito da batalha espiritual nas regiões celestes. Nós precisamos abrir a boca e falar, e precisamos desse toque de Deus para abrirmos a nossa boca. Mas finalmente, queridos, versículos 18 a 21, ele recebe um toque para ser fortalecido, para ser fortalecido. Percebam comigo, por favor, versículo 19 de novo, versículo 18 e 19. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse: não temas, não tenhas medo, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte,
Ao falar Ele comigo, eu fiquei fortalecido. Ô irmãos, você precisa ser fortalecido hoje à noite? Receber uma B12 na veia? Sentir assim uma força dinâmica do poder de Deus entrando no seu coração? Você perdeu o medo, você perdeu o desânimo, e Deus diz assim: meu filho, ser forte, ânimo, coragem, vamos para frente. Deus quer nos dar esse toque nesta noite, irmãos, para nos encorajar, para nos animar, para nos dar sonhos e visões do que Ele tem para nós, para o futuro, em nome de Jesus. Eu quero terminar, e eu gostaria de trazer 2 lições práticas então. Primeiro, quem são os verdadeiros inimigos do trabalho de Deus? Vamos pensar nisso. Irmãos, a igreja de Pinheiros, ela quer crescer, e Deus está abençoando o crescimento, mas nós queremos avançar, nós só estamos arranhando a superfície, se Deus se agradar de nós. Mas quem são os verdadeiros inimigos então para Deus avançar? Primeiro, irmãos, o grupo dos desencorajados. Você conhece gente desencorajada? Não vai dar certo, não, isso não vai funcionar. Você sabe quantos anos Jerusalém ficou debaixo de escombros? Mais de 100 anos, de 516 a 444. As pessoas passavam lá e viam aquele montão de pedra. Isso aqui não é para nós não, isso aqui não é para o nosso bico não, isso aqui é demais para nós, vamos deixar esse trem assim mesmo, vamos ficar assim mesmo, vamos nos acomodar. Às vezes, meus irmãos, o que emperra o avanço da obra é o nosso desânimo. Foi por isso que o anjo disse: ser forte, filho, ser forte, filho, ser forte, cara, ser forte. Segundo, os samaritanos estavam lá ao redor, tentando atrapalhar, criticando, escarnecendo, zombando deles, criando embargos daqui e dali. Você acha que tem samaritano querendo impedir o avanço da obra aqui? Tem gente interessada em que a obra de Deus não vá para frente? Tem gente lutando contra, remando contra a maré? Tem, irmãos, tem. Sempre teve, sempre há de ter. Mas a obra de Deus não pode parar, porque os samaritanos querem que a obra pare, em nome de Jesus. Quem mais eram os inimigos do avanço da obra de Deus? Os reis persas, que atendem os samaritanos e baixam um decreto de embargo à construção do templo e ao avanço da obra. Às vezes, meus irmãos, a batalha é jurídica, a batalha é legal, a batalha às vezes é no campo humano, no campo das leis. Tudo isso está no cenário, para que a igreja não avance. Mas eu vou dizer para você uma coisa: finalmente, sobretudo, os anjos caídos, os demônios, os agentes das trevas, aqueles que resistem nas regiões celestiais e que nós não enxergamos, que estão tantas vezes retardando a chegada da resposta. Mas o ponto último, aplicação prática, é: quais são as armas apropriadas para o conflito em que estamos engajados? O que é que Daniel fez? Ele fez 3 coisas. Ele chorou, ele orou e ele jejuou. Coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Queremos mesmo ver a obra de Deus avançando? Queremos superar as dificuldades? Queremos que a igreja supere as dificuldades e avance, e Deus restaure a nossa sorte, Deus traga sobre nós um grande reavivamento? A despeito das lutas, é tempo de chorar, é tempo de orar, é tempo de jejuar,
e os céus descerão à terra e restaurará a nossa sorte. Vamos orar, queridos? Vamos ficar em pé? Deus, estamos todos aqui, carentes da Tua graça, necessitados de um toque Teu, para nos levantarmos. Para abrirmos a nossa boca e para sermos fortalecidos. As lutas são muitas, Deus. Os inimigos são muitos. A oposição é forte. O desânimo, às vezes, é imenso. Mas não deixe que os nossos braços fiquem fracos, nem que os nossos joelhos fiquem trôpegos. Fortalece-nos, Deus, fortalece-nos, anima-nos, levanta-nos, encoraja-nos, dá-nos a compreensão de que somos amados no céu, de que as nossas orações são ouvidas, de que a história está nas Tuas mãos. Ah, Senhor, restaura a nossa sorte e reaviva a Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mechanical shadow, the neon whispers, secrets don't follow. Streets empty, ghosts, echoes of tomorrows. Midnight clocks, ticks, lost dreams borrowed. Skyline, fractured moonlight dissected. Cold reflections, memories neglected. Voices calling from digital ocean. Darkness creeping, unnatural motion. Echoes in the void, lost and destroyed. Cold reflections. We stay in the silence we keep, floating like a star, no matter where you are. Eyes so full of shine,
Dreams unfold, stories yet untold, guiding hearts astray to find a brighter day. Misted dreams.